Eu quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus e dar um bem-vindo ao canal da professora Manuela Barros. E nós estamos juntos hoje para estudarmos a lição de número 10 dessa série de lições sobre as promessas de Deus para as nossas vidas. E a promessa de hoje trata-se da promessa da proteção divina. E é interessante nós observarmos quem precisa de proteção. Só quem precisa ser protegido é aquele que tem um inimigo. E este foi um dos pontos que o comentarista da lição colocou para nós e com certeza vai ser parte do nosso estudo. Em segundo lugar, nós percebemos que uma criança, filha de um pai, de uma mãe, precisa ser protegido. Ele tem alguma fragilidade, alguma debilidade, algo que ele desconhece da realidade do mundo e precisa, por isso, de alguém que o proteja. Esta mesma realidade é das nossas vidas. E o nosso Pai dispôs para nós armas espirituais. Então vamos ao estudo de hoje, que nós vamos dividir, como de costume, em 3 tópicos. O primeiro, falar sobre os inimigos que atacam o crente. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre as armas disponibilizadas para o crente. E em terceiro lugar, nós vamos falar sobre as promessas de Deus para a vida do crente, promessas de proteção, com certeza. Então, antes de nós começarmos o nosso estudo, eu gostaria de lembrar a você 2 coisas. A primeira delas é que a nossa leitura da Bíblia anual vai acontecer, graças a Deus, mas a nossa equipe ainda está trabalhando em algumas coisas. Nós tivemos algumas viagens. Este fim de semana, agora que eu estou gravando esta lição, é o último de viagem, fora o Natal. Vai ser o último fim de semana que nós estamos realmente impossibilitados de estar trabalhando nisso, mas na próxima lição eu prometo a você que nós já disponibilizaremos o calendário de leitura, o grupo do WhatsApp que você vai poder fazer parte para acompanhar conosco essa leitura e nós vamos explicar direitinho como vai estar acontecendo. Em segundo lugar, eu gostaria de saber de você que é professor, para nós finalizarmos o ano, entendendo um pouco mais sobre a sua realidade, ajudando-nos uns aos outros, é saber como é que você usa este roteiro que você aprende ou recebe aqui, compartilha comigo aqui no canal da professora Manuela Barros, sabendo que esse roteiro é um pouquinho diferenciado, não do conteúdo, mas da maneira que é posto na nossa lição, no comentário. Então, se você usa ele parcialmente, se você puder compartilhar conosco no comentário, se você usa o roteiro e como você faz. Talvez um ou outro professor possa querer, usar da maneira que você faz. Eu sempre dou uma dica dizendo que você pode usar um dos tópicos, por exemplo, aquele que te chamar mais atenção. Às vezes você pode ensinar na lição e colocar um subtópico ou 2 do roteiro que você acha que é próprio para aquele tópico, e às vezes é o contrário, que é o caso do que eu faço. Eu uso o meu roteiro para ensinar e quando algo da lição é importante ou complementar para aquilo que eu estou falando, aí então, neste caso, eu leio um trecho dela. Então, se você puder compartilhar essa realidade, como você usa com os demais professores, e eu da mesma maneira fico sabendo, eu agradeço por isso também. Vamos caminhando para o fim do ano, lição de número 10 sobre a proteção divina. Tópico número 1, os inimigos que atacam o crente. Quais são os 3? O próprio diabo, ele é o líder do mal. Segundo lugar, as hostes espirituais do mal, são demônios. Terceiro lugar, potestades do mal que estão no mundo. Então, estes 3 inimigos, em verdade, são um só. Não porque são uma criatura somente, todos são criaturas de Deus, Deus é o único ser eterno. Todos os demais, mesmo os seres que são espirituais, foram criados por Deus. No entanto, com uma rebelião que houve no céu, não é isso? A terça parte daqueles anjos rebelaram-se contra Deus e tornaram-se este reino paralelo, esta realidade do mal, das trevas que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Este tem um líder sobre eles, que nós sabemos é o próprio Satanás ou o diabo. A Bíblia nomeia ele, fala sobre ele, explica sobre ele e nós aprendemos que ele é um inimigo das nossas vidas. Em verdade, nesta semana mesmo, eu tive 2 exemplos na pele da minha casa e de pessoas conhecidas minhas. O primeiro dele foi a minha filha. A minha filha tem quase 8 anos de idade, mas ela veio um dia, ela estava muito chorosa, muito tocada, muito fechada, tendo assim, quando é criança a gente sabe que tem essas crises deles, E eu observei aquilo até um ponto que aquilo me incomodou. E eu, falando com ela, quis chamá-la à parte para ver se ela falava. E ela começou a chorar de uma maneira que não se entendia. Eu disse, nada do que pode ser realístico, a não ser que fosse uma coisa de ser machucado, eu sabia que não era físico, poderia fazer ou causar nela aquela reação.
E dito e feito, ao conversar com ela, ela começou a trazer palavras que mãe não podia, que eu sabia que eu ia ser muito ofendida e etc. E ela disse o pensamento que estava no coração dela. Ela disse que ela me odiava. Ora, a minha filha no meu braço, deitadinha do meu lado, disse que me odiava e estava ali aceitando o meu carinho. E ela disse, mãe, você está muito ofendida com isso? Você vai ficar, enfim, estava toda preocupada com o efeito desta, entre aspas, verdade sobre mim. Eu digo, não, minha filha. Sabe por que eu não estou perturbada, nem triste? Porque não é verdade. E ela ficou sem entender ainda que estava completamente perturbada. E eu disse para ela, uma pessoa que odeia a outra não fica perto dela. Aí ela disse, eu não quero ficar perto de você. Uma pessoa que odeia a outra não aceita carinho, não quer que a outra pessoa lhe toque. Ela disse, mas eu não quero que você me toque. E todas aquelas respostas, me veio o entendimento naquele momento claro espiritualmente que a minha filha tinha recebido um ataque maligno, espiritual contra a vida dela. Pode isso, com uma criança de 8 anos? Pode. Aí a partir dali eu comecei a falar com ela numa realidade espiritual. E eu disse, olha, você recebeu um ataque, eu sei que é por causa disso e disso e disso. E eu digo, quando o diabo ataca na nossa mente, ele não pode entrar em nós, mas ele ataca a nossa mente. Uma das coisas que ele faz, primeiro, é jogar tanto bombardeio que não tem lógica. Ele tenta uma coisa e aquilo te arrasa por dentro. E a saída única que você tem, que é colocada, que vem à sua mente, é o escape. Por exemplo, minha filha, eu disse para ela, a pessoa tem vontade de fugir de casa. Ela disse, é isso mesmo, mãe. Eu estava com esse pensamento, veja. E nós, adultos, queremos ou sentimos, olha, não tem jeito, vou sair da igreja, vou deixar o casamento, vou fazer isso, todo este sentimento desesperador de explodir, porque quando caminha-se na realidade natural das coisas, há um processo longo até nós, humanamente, explodirmos com algo. As nossas emoções, a gente vai se cansando de algo, e claro, que ao mesmo tempo que nós estamos vendo isso, tanto Deus como as trevas estão acompanhando o nosso sofrimento, ok? E ele toma as trevas vazão e lugar. Em uma dessas debilidades, para no momento que você aceitou a primeira e ele sabe que te atingiu, aí vem o bombardeio. E é por causa do bombardeio que eu reconheci no caso da minha filha, para além de ter sentido que havia algo mais de uma coisa natural, eu percebi na prática este bombardeio de palavras, no caso, pensamentos, mas que não são naturais, que foram um ataque do inimigo. Então nós vemos essa realidade. E por isso nós precisamos orar uns pelos outros em nome de Jesus, porque nós temos um inimigo. E este bombardeio, irmãos, ninguém se ache forte para vencê-lo. E o que nós precisamos é de amigos em Deus. E Deus levanta e nós devemos conhecer e procurar encontrar em Deus um amigo, por exemplo, da minha filha, foi a sua mãe, que foi sensível o suficiente de ir perto dela para achar o problema, para orar com ela, para explicar a realidade espiritual. Muitos de nós podem conhecer alguém, uma irmã, que seja uma pessoa de oração, que tenha experiência com Deus, aleluia, e que possa nos ajudar. Um professor de escola dominical, nós devemos ser isto para alguém. Glória a Deus, um pastor, um pai, uma mãe, e todos nós devemos ter alguém a quem recorrer quando este bombardeio acontece conosco. E tantos outros que estão me escutando neste momento e que podem estar vivendo realidades semelhantes, é que para além destes que Deus levanta, o Espírito Santo é o amigo que está conosco. E lá no meio de toda esta tormenta de pensamentos, que é um ataque do inimigo, a voz dele estará lá. Você conhece a minha verdade, você conhece o meu caminho e ele nos ajudará. Aleluia, até aqui nos tem ajudado. Mas esta é uma realidade que todos nós já vivemos. Eu já vivi isso. Vejo agora na minha família, na vida daqueles que estão ao meu redor, que nós temos um inimigo. O diabo, né, é o maior, o líder deste âmbito das trevas, mas existem também demônios, existem potestades do mal no mundo e nós não queremos glamorizar nem cinematizar nada disso, porque não é o caso. O que nós conhecemos sobre eles é o que está na Bíblia e é suficiente. É por isso que neste canal nós amamos ler a palavra, entender a palavra e tomar a palavra como autoridade para a nossa vida. Vamos, letra A, o próprio diabo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o texto diz:
Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo existe. Então o diabo é nosso adversário. Todas as palavras estão aí, está vendo? Você está vendo aí no versículo, no texto da palavra de Deus? Vigiai, por quê? Porque há um diabo. Ele é o quê? O seu adversário, o meu adversário, o nosso adversário. O que mais que diz aí? Ele está em derredor. O que mais que diz aí no texto? Ele brama como leão, buscando quem possa tragar. E o bramar é a sua voz, né? Ele é alguém que vem destruir como leão com fome, quer tragar, quer matar, quer acabar. No entanto, as suas armas, como nós vamos ver, as suas atuações, são sutis muitas vezes. Aparecem com aparência de anjos de luz muitas vezes. Tudo isso aprendemos da Escritura Sagrada. Nós não metemos nem brincamos com o nosso inimigo, nós entendemos que ele é inimigo, é a nossa proteção, como vamos estudar aqui. Está em Deus e nas armas que Deus nos concede, porque ninguém, volto a dizer, é gigante. Ninguém é super-homem. Queríamos ser. Mas olha, irmãos, estes super-homens, super-mulheres que muitas vezes se acham assim, basta um ataque diabólico que acaba com a nossa vida. Quando nós menos vemos, estamos fora do propósito de Deus, girando como um turbilhão, como ficou a minha filha na minha frente, mas graças a Deus que Deus nos deu o discernimento, nós podemos atacar não de uma maneira humana, usando psicologia, não, espiritual, e a vitória foi garantida, a menina saiu bem espiritualmente, a nossa família está em vitória. E parte dela, como eu também li um testemunho nessa semana ainda no comentário de alguém, não no nosso canal, mas disse isso mesmo, que na hora que ela estava tendendo uma presença maligna na sua casa, a resposta de Deus, enquanto ela orava ali lavando as suas vasilhas, a sua louça, foi uma pergunta. E Deus muitas vezes quando fala comigo é assim também, o Espírito Santo, é uma pergunta, e a resposta ela teve na mesma hora, e ela ali foi pelejar. Ela disse: Senhor, minha família é de Jesus, o meu filho é de Jesus. E foi essa oração junto com a minha filha. Minha filha, eu disse para ela, aprenda desde já a falar assim. Quando vier isso, você reconhecer que é o inimigo. Eu ensinei para ela como diferenciar a voz, já que é na mente, da sua mente, e a voz do inimigo. Eu falei, quando você reconhecer, então, você diga: eu sou de Jesus, inimigo, Satanás, eu sou de Jesus, vai embora, porque eu sou de Jesus. O meu pai, sabe por que eu amo e vou sempre amar o meu pai? Porque ele é de Jesus. A minha mãe, eu amo a minha mãe, eu não vou deixar a minha mãe, porque ela é de Jesus. O meu irmão, então, nós ensinamos de uma maneira, de uma forma, com certeza, para uma criança, mas já com autoridade espiritual, e graças a Deus nós temos vivenciado, mas recebido também vitória na nossa família, pelo poder do nome de Jesus. Nós somos crentes e crentes pentecostais. Nós não aceitamos que nada neste mundo, porque na verdade não é poderoso contra coisas espirituais. Se o ataque é na área do espiritual, não vai ser nada na lógica, não vai ser na filosofia, não vai ser na ciência, que esta realidade vai ser abatida, a vitória. Por isso nós estudamos hoje a proteção de Deus, com as armas de Deus, para uma realidade espiritual que o inimigo, como falamos aí, que está ao nosso derredor buscando tragar. Mas quantos estão vivos ainda? Aleluia! Já provaram batalhas, mas estão vivos pela graça do Senhor. Segundo, hostes espirituais do mal, demônios. Efésios capítulo 6, versículo 12, o texto diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, não são as pessoas, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, estas hostes espirituais, ou seja, são muitos e são seres espirituais, estão numa dimensão, não é, que chama-se aí neste contexto bíblico de lugares celestiais, mas que porque são espíritos estão atuando em vários lugares. Então nós temos que reconhecer, volto a dizer, ninguém tem que ficar imaginando o quê? Essa realidade de demônios já existe, você já sabe, é suficiente. O que nós precisamos entender são inimigos, aleluia. A gente não brinca com ele, não fica falando com ele, não fica mexendo com ele, não abre a porta para ele, aleluia. E quando nós sentimos, nós o repreendemos em nome de Jesus, e esta é a nossa realidade. O que mais? Potestades do mal, ou seja, poderes do mal que atuam no mundo. O mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno. Vamos ler o texto bíblico aí. Efésios 2, 2 e 3, o texto diz: em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo. Tá aí. Segundo o príncipe da potestades do ar,
do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais, os filhos da desobediência, todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. O que nós vemos neste texto aí? Existe uma liderança, existe uma potestade, existe algo que opera no mundo. E o mundo é tudo aquilo que está ao nosso redor e que está fora espiritualmente do reino de Deus. Então a cultura com que nós convivemos, ela é do mundo. Inclusive aquilo que fisicamente nós lidamos com ele são as coisas do mundo, mas apropriadamente aonde a virtude que toca a nossa emoção e que com certeza vaza, entra para o espírito, pertence ao mundo. E aí o texto diz o quê? Que nós antes andávamos neste poderio, nesta associação, e o texto diz que nós fazíamos, olha que coisa interessante, a vontade da carne e dos pensamentos. Quando nós falamos na realidade pós-moderna de hoje, o ápice do bem, do normal dessa sociedade pós-moderna é a liberdade e a verdade que há em atender a estes dois desejos, da minha carne e dos meus pensamentos. A autoridade saiu de moda, saiu de contexto. Não é isso? Deus e a palavra de Deus nem se fala. E o rei sobre nós, que muitas vezes é direto e outras vezes é implícito por tudo que está ao nosso redor, são o quê? São a nossa carne e os nossos pensamentos. Mas o que a palavra de Deus diz? É que esta realidade de deixar reinar estas duas vertentes são do mundo, estão debaixo de um poder, ou seja, quem vincula e nos faz sentir e colocar no trono da nossa vida estas duas realidades, por trás disso é a virtude do inimigo, que está escrito no primeiro versículo que nós lemos. Porque ele diz, quando nós estávamos aí neste contexto, termina o versículo aí, o 3, nós éramos também, por natureza, filhos da ira. Ou seja, filhos desta força ou deste lugar chamado trevas, espiritualmente falando. Então, o que nós aprendemos com isso? Que o mundo jaz no maligno, como nós mencionamos este outro texto bíblico. E, portanto, a operação no mundo, na cultura, através das pessoas, dos ensinos, daquilo que nós convivemos no dia a dia no mundo, não é isso? Que fazem o quê? Que atacam a nossa fé, nos atacam como crentes. E nós sentimos de diversas maneiras. Às vezes é vergonha, às vezes é que nos sentimos sozinhos, às vezes nós nos sentimos que será que nós não estamos tendo empatia com isso ou aquilo? Por quê? Porque toda força, não é, maligna que opera no mundo tenta nos atacar e vai conhecendo ou encontrando as nossas fraquezas. Mas eu quero dizer uma verdade hoje pela graça do Senhor. Aquele que permanece, aquele que conhece, aquele que se estrutura, aleluia, no Senhor e na sua palavra, encontra refúgio, como nós vemos o texto, né, que nós estudamos aqui da leitura em classe 91, o Salmo 91, e fortaleza, refúgio e fortaleza no Senhor para permanecermos contra o nosso inimigo. Então, estamos estudando da proteção divina. Primeiro, se precisamos ser protegidos, é porque nós somos e temos alguma debilidade. Eu não conheço tudo do mundo espiritual, pelo contrário, quase nada. Em verdade, até nem quero conhecer. Mas reconheço por aquilo que Deus me quis fazer entender e por algumas experiências que, infelizmente, até a minha filha pergunta, por que, mãe? Existe o mal, existe essas coisas? Infelizmente, né? Está aí esta realidade. Mas nós precisamos da proteção. Em primeiro lugar, reconheçamos que há um inimigo, há uma estrutura, não é, ao seu redor, há mandados dele, como nós falamos aí dos demônios e a realidade do trabalho através do mundo. Mas em segundo lugar, nós vamos estudar que há armas espirituais para nós combatermos, dispostas para nós. É o texto também da leitura em classe. Efésios capítulo 6, esse texto clássico da palavra de Deus que ensina-nos de armas espirituais. Como eu disse, para vencer batalhas, realidades espirituais, nós não vamos conseguir vencer com todo o conhecimento que você possa ter achado aqui ou ali. Não é isso? São bons, são
próprios, são úteis algumas vezes, mas não para a realidade espiritual. Usemos as armas que o Senhor dispõe para nós. Quais são elas? Letra A verdade e a justiça. Segundo, o evangelho e a salvação. E terceiro, a fé e a palavra. Nós colocamos de 2 a 2, todas elas estão nesta armadura de Deus conhecida no texto que nós estamos estudando aí. Efésios capítulo 6, versículo 14, o texto diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Segundo aos Coríntios capítulo 13 e versículo 8, o texto diz: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É uma arma, irmãos. A verdade e a justiça são atributos de Deus. Em Deus não há sombra de variação, de mentira, de engano. Não existe. A essência de Deus, ela é verdade. E outra essência tão poderosa, tão atuante, tão verdadeira em Deus é a justiça. O que significa que toda distância, e quem estuda na escola conhece de graus, né? Você abre uma diferença assim de graus num círculo, né? O círculo tem os 360 graus, não é isso? E você aprende aqueles graus, você vai de 0 a 0,1. Você pode fazer o mínimo possível até os, sei lá, os 30, 45 graus, né, gente? Vamos lembrar da matemática aí, né? Enfim, graus. Não importa quão milésimo, quão pequeno seja o grau que se adiante para longe da reta linear da verdade e da justiça de Deus, Deus não se compromete com isso, porque Deus é perfeito em sua verdade e sua justiça. E como disse o segundo texto que nós lemos, ninguém pode contra a verdade senão pela verdade. Ou seja, a verdade é uma arma espiritual, como está escrito em Efésios. E que nós devemos entender que para viver estas armas espirituais, nós temos que andar na perfeição de Deus. Então nós não podemos combater a mentira que diz, olha, se afaste só um pouquinho, porque o que o diabo faz, o mundo faz, eu já mencionei aqui as atuações, não aprofundo, né, mas de maneira geral na nossa vida, diz, olha, você pode ficar com este caminho de Deus aí, com a igreja, mas nisso aqui você vira ali, olha, e pronto, somente aceite isso. Somente faça aquilo quando você estaria mudando o grau da verdade e para cá mudando o grau da justiça. Deus não se compromete com isso, pelo contrário. Ele diz para mim e para você hoje, a minha verdade e a minha justiça são armas contra este ataque espiritual, aleluia. Então o crente tem que ficar pela verdade. Diz, não, Satanás, não mundo, não enganador, aleluia, porque não é pessoa a nossa arma, como nós lemos, a nossa luta não é contra carne e sangue. Mesmo que a pessoa esteja sendo usada, está sendo usada. E até mesmo como foi Pedro, um crente. Não é isso? Mas quem está por trás é uma força espiritual. E o que ganha desta força espiritual é a verdade. Nós repreendemos, mas também nós dizemos, eu fico com a verdade. Mas nós dizemos, a verdade é essa, aleluia. Você pode dizer outra palavra aqui, mas a verdade é que eu sou de Jesus. A verdade é que esta palavra veio de Deus e ela é toda verdade para a minha vida. A verdade é que isso aí é uma mentira e você pode viver e entregar-se à verdade e à justiça e dizer, eu vou fazer isso? Não, isso é injustiça. Isso não está certo, eu não me comprometo. Então, crente que vive em Deus e nestas armas encontra vitória espiritual. Comprometer-se com estas mensagens é o que todos nós somos tentados. Se você é pai, se você é mãe, você foi tentado já. Se você convive hoje com a realidade das coisas que te colocam, mas você tem que ter empatia, por isso você já sentiu tentado. Mesmo na igreja, mesmo no convívio nosso, qualquer que seja, nós somos tentados todo o tempo a comprometer, mas eu quero nos lembrar hoje que quando nós tomamos a capa, a couraça, aleluia, da verdade e da justiça, ninguém nos pode abalar. E eles que pensam, isso aí, não, vão te criticar, mas por trás vão sair com uma experiência, aleluia, com um contra-ataque de Deus que pode vir a mudar as suas vidas para bem. E nós somos soldados, nós somos militantes de um reino que é eterno, cujo fim da nossa milícia aqui nos levará e aqueles que também aceitarem a uma salvação eterna com Deus. Letra B.
o evangelho e a salvação. Efésios 6, 5, 15 e 17 diz: calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Eu até falei esse daí para minha filha, as armas espirituais. O evangelho da paz. E também tomai o capacete da salvação. Capacete da salvação. Então o evangelho é o caminho de Deus. E a salvação é o fim, aleluia, mas apesar de ser o fim, nós só vamos chegar lá 100%, nós já estamos dentro deste caminho chamado evangelho e já estamos vivendo a graça da salvação. Tá vendo? Casou as coisas. Aleluia, são armas espirituais. Que nós devemos nos lembrar e proclamar, e não é proclamar de declaração positiva, não. É da verdade da palavra de Deus, aleluia. Inimigo, mundo, isso aí é mundo. Diga a verdade. Diga a verdade para os seus alunos. Diga a verdade para os seus filhos. Não se contamine. Isso aí é mundo. Isso aqui, este caminho é evangelho. Lembre para ele que Jesus disse, olha, só existem 2 caminhos. E o apertado é o caminho do evangelho, é o caminho de Cristo. Ele diz, porque este caminho leva aonde? A salvação. E poucos, infelizmente, são os que entram por essa porta e permanecem nesse caminho. Mas nós estamos calçados, tá vendo aí? Com este evangelho. E o nosso capacete de proteção aqui, não é? É a nossa salvação, a cabeça, protegendo aquilo que é mais, né, delicado na nossa vida, né? Morreu a morte só é reconhecida quando é uma morte cerebral, né? Quando o cérebro passa de funcionar, a nossa salvação. E quem pagou o preço pela nossa salvação foi Jesus, foi o sangue, foi a cruz, e é debaixo deste sangue que eu e você estamos, e é isso que nós vamos declarar para o inimigo. Nós aqui não estamos brincando de ser crente pentecostal, nós estamos dizendo coisa para a direita para a esquerda. Escute, por favor, não pense que isso é jargão. Sabe por quê? Se você está imaginando isso, você não está vivendo uma vida em Deus verdadeiramente. Você não está enxergando o que está acontecendo ao seu redor. Porque, como eu disse, parece simples, parece ridículo, mas somente quem sabe como uma criança dessa, se tivesse permanecido no ataque, aonde estaria? E não é à toa que muitos dos nossos filhos, crianças e adolescentes e jovens e muitos irmãos na igreja estão saindo, estão perdendo a fé por causa de coisas como essa. Porque nós estamos achando que é exagero, é fanatismo. Não, é simples, é verdade. É simples. É simples. É simples. Dizer e viver e reconhecer a salvação de Cristo, a cruz de Cristo e o sangue de Cristo, são palavras que você já está ouvindo há gerações. Agora, tem uma coisa, o poder, aleluia, espiritual que pertence a esta verdade vivida, aleluia. Não é ela mencionada casualmente, não é falada como um jargão, porque aqui ninguém fala como jargão. Eu detesto, eu sou estudada o suficiente para não querer viver esta realidade, mas o meu estudo diante do poder de Deus não vale nada. O que eu possa ter diante do poder de Deus não vale nada, porque na hora H, quando a minha filha recebe uma seta, quando o meu esposo recebe uma seta, quando eu recebo uma seta, porque já recebi algumas vezes na minha vida, a gente entra num turbilhão. E naquela hora aí o diabo sabe. E aí pronto, os ataques são maiores. Você precisa, aleluia. É das armas espirituais, é do poder espiritual. Não é à toa que nós evangélicos entramos em turbilhão. E aí vai fazer o quê? Eu vou ficar nessa igreja, eu vou. É para aquela que aceita isso e aquilo. Não, lá entendem a gente. E estão saindo da verdade. E aonde o diabo quis deixar acomodados e deixaram de ser estes guerreiros, que Deus nos guarde em nome de Jesus, para ficarmos pela verdade. Sempre encontraremos problema aqui e ataques, porque nós temos um inimigo. Por isso precisamos da proteção de Deus, mas Ele nos deu armas. Aleluia. Romanos 1,16 ainda. O texto diz, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Olha aí, igreja. Olha aí, irmão. Porque o evangelho, aleluia, não é uma mensagem linda. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu gosto mesmo de ouvir testemunhos de gente que vem, conhece o poder das trevas de perto. Eu não quero nada com isso, eu não gosto, para ser sincero, tem testemunho que eu não gosto nem de escutar. Se a pessoa começar a falar detalhe demais, eu digo, irmão, não fale muito dessa parte não, fale da vitória, em nome de Jesus, né? Porque ele dou, mas quando eu vejo, aleluia, quando eu reconheço que existe um poder grande que está matando
matando as pessoas, está encarcerando espiritualmente e fazendo realidades físicas também. Um mundo acabado, pessoas acabadas. E quando eu vejo e escuto testemunhos, e quantos são, irmãos, e quantos são? A pessoa diz: eu me rendi para Jesus e o poder de Cristo restaurou a minha vida. Eu encontrei a luz, eu encontrei a salvação, eu encontrei liberdade, porque o poder de Deus é maior. E o evangelho que nós temos o privilégio de pregar é este poder para salvar ainda hoje estas vidas aprisionadas. Aleluia. Voltemos, em nome de Jesus, à simplicidade do evangelho. Vamos fazer o que Paulo fez, dizer que o estudo dele, que era teológico, irmão. Paulo não era pouca coisa, não. Aleluia! Mas ele disse: olha, coloco na prateleira de volta. Nem colocar na prateleira, ele disse: eu pego tudo isso aqui e chamo de esterco, mas comparado, aleluia, com a realidade do evangelho, aleluia, manifestado em nossas vidas. Terceiro é a fé e a palavra. Efésios 6, 16 e 17 diz o texto bíblico: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a fé como escudo e a palavra como espada são as últimas que nós estamos olhando para ela, armas espirituais que nós temos. E que armas poderosas. Que armas, irmãos, espirituais poderosas. O diabo vem, você vai se acabar, não tem saída para você, aí você levanta o escudo da fé. Eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, Jó dizendo, e que por fim, eu não sei quando, aleluia, mas ele vai me ajudar. Aqueles 3 da fornalha, né, 4 foram vistos lá dentro, porque Jesus estava, ele disse: não me dobro, porque disseram que eu sei que Deus nos vai livrar, mas mesmo que ele não nos livre, nós não nos dobraremos. Tá aí, fiquei pela verdade e pela justiça, mas agora eu vou escutado pela fé, aleluia, eu vou escudado pela fé. E qual foi a surpresa? Que os que colocaram e jogaram eles ali na fornalha se queimaram, e eles foram vistos lá andando tranquilamente ali dentro daquele forno, que era uma casa, né, um quarto ali, aquele fogaréu, e foi visto um quarto homem, era Jesus. Aleluia, Jesus ainda está com aqueles que têm fé e vivem pela fé. A fé nos protege dos ataques, e nós atacamos como Jesus. No monte da tentação, o diabo veio com a palavra, mas Jesus não caiu na virtude, porque para trás da manipulação da palavra do diabo, que fazem ainda os seus emissários com uma aparência de anjo de luz até hoje, estão por todo lado aí no meio evangélico, Jesus diz: mas a mesma palavra diz. Agora a virtude de Jesus era outra, aleluia! Isso é uma realidade espiritual, que nós não precisamos só conhecer na mente, mas precisamos conhecer a cada dia com Cristo. Vamos pedir. Dizer: Senhor, eu quero mais, eu quero voltar. Talvez você viveu essa experiência e hoje está fraco, está sem forças. Vamos voltar. Temos um inimigo, temos armas dispostas para nós, e vamos falar por último das promessas de Deus, né, de proteção para a vida do crente. Agora, toda promessa de proteção vem com uma realidade da nossa parte, porque o nosso Deus é relacional. Veja aí, as 3. Para os que temem, receberão a vitória. Segundo lugar, para quem se refugia, os inimigos serão derrotados. Em terceiro lugar, para quem se relaciona, serão protegidos. Antes de eu explicar, eu quero lembrar para você que nós temos sempre, a cada lição, uma atividade relacionada. Às vezes é uma atividade de introdução, às vezes é para ser feita no meio da aula, às vezes depois da aula, algumas vezes até como tarefa de casa. Mas nessa aula também você pode buscar aqui na descrição o vídeo da atividade. Sempre o vídeo vai dizer atividade. Essa é uma atividade de engajamento, sempre inteligente, sempre bíblica, não é? Para você fazer com seus alunos. Um vídeo sempre muito curto também para você fazer com eles. E eu lembrei disso porque um dos assuntos está aí neste tópico. Então, a promessa de Deus para a vida do crente de proteção é, em primeiro lugar, para quem teme, e estes receberão vitória. Ou seja, nós queremos a vitória, mas nós temos que entender, e quando lemos o Salmo 91, e foi por isso que eu lembrei da atividade, não é? Você veja que o Salmo começa dizendo: aquele que habita no esconderijo, debaixo da sombra do Onipotente, que reconhece a Deus como o seu Deus, que é o versículo 2, direi do Senhor, ele é o meu Deus. Aí, a partir do versículo 3, vem as bênçãos: ele livrará, ele cobrirá, a pessoa não temerá, e etc. 1000 cairão do seu lado, 10.000 à direita, você não vai ser atingido. Ou seja, deu um monte de bênção. Mas, às vezes, nós esquecemos de ler para quem é a bênção. Aleluia!
E neste contexto aqui do Salmo 91, é aquele que habita, não é? É aquele que se refugia, que no caso foi a palavra que eu usei aí no tópico. Mas vamos para o primeiro. Tem que temer a Deus. Aleluia. Estes que temem a Deus, que reconhecem a Deus como autoridade sobre a sua vida, temem a Ele. E quem teme a Deus respeita e honra a sua palavra. Ele vai encontrar vitória. Salmo capítulo 103, versículo 17, o texto diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. E a gente podia parar aí e ficar dando glória a Jesus, né? Mas ela é sobre aqueles que quem? Que o temem. E a sua justiça sobre o filho dos filhos. Então a misericórdia do Senhor é algo que nós queremos, é uma vitória que nós queremos receber, viver na misericórdia do Senhor. Mas ela é para quem teme a Deus. Ainda em Salmo 34, versículo 9, depois do 17 e 18 do mesmo Salmo. Temei ao Senhor, vós todos os santos, pois nem tem falta alguma aqueles que o temem. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor. Que maravilha, que promessa gloriosa de proteção. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então veja, coração quebrantado, contrito de espírito é a nossa posição de temor, de quem depende, de quem está debaixo da autoridade, aleluia, de quem sabe que o Senhor é Deus e manda em nós, e entende que Ele é poderoso, não só para nos abençoar, mas para nos punir também. Quando nós vivemos este temor de Deus, então a bênção do Senhor, ela é abundante em nossas vidas. Segundo lugar, a promessa de vitória, a promessa de proteção para quem se refugia, é o caso do Salmo 91 aí, né? Quem está debaixo, quem está no esconderijo, refugiado no esconderijo do Altíssimo. E os inimigos destes serão derrotados. Mateus, capítulo 16, versículo 18, este texto conhecido nosso. Diz o Senhor Jesus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é isso? Então nós vemos que os inimigos, as portas do inferno, o reino das trevas, a igreja não prevalecerá, ou seja, não ganhará o inimigo contra nós. Eles não vão ganhar esta batalha. Por quê? Porque nós estamos edificados na pedra, na rocha que é o Senhor. Nós estamos refugiados nele. 1 Coríntios ainda, capítulo 15, versículo 24 ao 26, diz: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então nós vemos aí que Cristo é esta vitória, é este comandante, aleluia, que traz para nós e trouxe por aquilo que ele conquistou na cruz e pela sua ressurreição. E até o final ainda há uma realidade de batalha. O último inimigo que será, não é, aniquilado é a morte por completo. Nós ainda veremos de ver este cumprimento, né, ainda que ele venceu a morte. Então nós vemos aí uma realidade de vitória espiritual, que este Cristo tem um poder e autoridade espiritual e que ganha de toda a força do mal. No entanto, estes inimigos serão derrotados para aqueles que estão debaixo da cruz de Cristo, refugiados em Cristo, têm a fé em Cristo. Então este refúgio nele é por causa dele, aleluia, que nós temos estas vitórias. Não é no grito, não é na declaração que vai ser, mas no temor, aleluia, e estarmos refugiados, escondidos debaixo do seu poder e da sua autoridade. E para quem se relaciona, serão protegidos. Eu tenho aprendido muito com o Senhor acerca dessa palavra relacionamento. Muitas dúvidas que eu tenho até na palavra de Deus com relação a algumas coisas da palavra de Deus e o querer de Deus, eu tenho percebido que a resposta está no relacionamento com Deus. Deus é um Deus relacional. Ele não é um comandante. Existem religiões que Deus é opressor, o Deus deles, né? Até usando um nome, um paralelo com o Deus da Bíblia. Mas é opressor, manda de uma maneira, não tem relacionamento. O relacionamento é só subserviente. Mas o nosso Deus, o Deus da palavra verdadeiramente, é um Deus que sempre, desde o que aconteceu com Adão e Eva, você lembra que ele ia todo dia conversar com eles. A viração do dia é quando Deus vinha visitá-los. Aleluia.
Até o dia de hoje, Deus é um Deus relacional. Para conhecermos a Ele, nós temos uma relação com este Deus. E quando eu digo a relação de amizade mesmo, é de estar em comunhão. Claro que a amizade com Deus é um pouquinho diferente da que nós vivemos, mas é um pouquinho, não é muito não. E é por isso que Deus usa comparações como de um pai, né? Como de um pastor de ovelhas, e são coisas que nós entendemos relacionamentos, e o nosso Deus é relacional. E estes que têm um relacionamento com este Deus, aleluia, são e serão sim protegidos. Veja o Salmo, que é o que nós temos aí, né, disposto para a leitura bíblica, versículo 1, 91:1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar com alguém é com quem você se relaciona mais, amém? Nós temos amigos, mas a relação principal, quem mais nós gastamos tempo, com quem nós conhecemos de verdade, a não ser que seja uma realidade muito disfuncional, pode acontecer, né? E é por um tempo da sua vida, mas de maneira geral, é onde você mora, onde você habita, aleluia. E quando nós nos relacionamos com Deus como um pai, como quem mora com Ele, se habita com Ele, e eu me lembrei agora da figura lá do filho pródigo, do pai com os 2 filhos, né? Então, quando nós estamos aí na casa, na habitação, debaixo da sombra do Onipotente, aí podemos descansar porque temos proteção. Eu vivo isso, criança pequena sempre tem medo das coisas, e aí a minha filha pergunta, meu filho, mãe, você trancou a porta, e etc. É a casa do pai, e nós afirmamos para ele, não se preocupe, meu filho, a proteção do Senhor, os anjos do Senhor estão do lado de fora protegendo a nossa casa, protegendo a nossa família, mas este relacionamento existe de aprendizado, de confiança, de vivência, e todo aquele que se relaciona com este Deus Todo-Poderoso, com este Deus que nós temos que procurar conhecê-lo. Você quer ter um amigo, um relacionamento com qualquer pessoa, na verdade você não conhece ninguém se você não ouvir muito ele falar. Ou você, tem pessoas que não conhecem, eu escutei alguns escritores que dizem muita coisa de alguém que já morreu. Por quê? Porque eles compraram todos os livros, até acharam coisa perdida da pessoa, e leu tudo e continua comendo, se alimentando, porque quanto mais eles vão lendo aquilo ali, mais eles vão imaginando, percebendo, dando vida àquela pessoa. E é isso que a inteligência artificial hoje está fazendo com muitos escritores mortos. Estão trazendo todos os escritos daquela pessoa, inclusive colocando uma face para que nós conheçamos hoje pessoas do passado. Mas como é que eles conhecem e sabem como é que aquela pessoa foi? Por aquilo que deixou escrito. Então nós podemos não ver a Deus com os nossos olhos, mas Ele deixou para nós uma revelação. Nós não precisamos ver com inteligência artificial, nós não precisamos de nada disso, aleluia. Mas com o coração aberto a este Deus, nós vamos conhecendo. E tem mais uma coisa, Deus, Ele tem essa capacidade, primeiro que Ele não morreu, amém? Nós o conhecemos por Sua palavra, mas Ele tem o prazer de fazer-nos vivenciar. E se trata da nossa experiência com Ele, aleluia. Crente de verdade conhece a Deus na teoria, mas também conhece a Deus na prática. E aquele que se relaciona com Ele encontrará a proteção do Senhor. Mateus capítulo 16 e 18, nós já lemos este versículo hoje, mas vamos encerrar mais uma vez lendo ele. Porque eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar, aleluia, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos a igreja. A Bíblia diz que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Nós temos um relacionamento com este Deus, e quando nós estamos dentro desta igreja, nós somos protegidos, aleluia. Que Deus nos guarde, levantando a bandeira da verdade, usando as armas espirituais e permanecendo com o corpo na casa de Deus, relacionando com o Senhor, e que essa vitória esteja sempre presente, a vitória da proteção que nós precisamos tanto, não só queremos, mas precisamos. Amém? Amém? Individualmente, para a nossa própria vida, para a nossa família, para a nossa congregação e igreja, para a igreja do Senhor Jesus, que nós possamos temer, usar as armas e viver a proteção de Deus para nós em nossos dias. Amém.